Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aos estúdios da Vale TV aqui na cidade de Novo Hamburgo. Estamos no canal 14 para Novo Hamburgo, Sapiranga, Estância Velha e Dois Irmãos. Estamos também no canal 6 da NET. Eu sou Bernardo Stern e estamos no Conexão Saúde. Hoje nós temos um assunto muito interessante para abordar, de que forma que o jiu-jitsu ele trabalha não só a questão do corpo, como também trabalha a mente e outros tantos benefícios que o jiu-jitsu pode trazer para a vida das pessoas, como fazer a inclusão também do esporte, né, em pessoas com deficiência e muitos outros assuntos. Aqui comigo nos estúdios nós temos o Matheus Knorr, 17 anos dedicando a vida ao jiu-jitsu, também mais conhecido como Aspira. Ele vem construindo, através do esporte, uma trajetória de excelência competitiva, liderança e transformando a vida de muitas pessoas através da arte suave, que ele vai explicar um pouquinho para nós. Ele é atleta de alto rendimento, atua como empresário e head coach da Academia Aspira BJJ, reconhecida por sua metodologia própria no desenvolvimento pessoal e emocional através do jiu-jitsu. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. É um prazer ter aceitado o meu convite. E nós temos aqui também a Eduarda de Souza, ela é gerente da academia, já é faixa roxa de jiu-jitsu, está 1 ano e meio no esporte, isso? 1 ano e meio no esporte. E ela é líder do time feminino lá da escola. Além disso, ela também usa o jiu-jitsu como uma ferramenta de transformação pessoal e profissional na vida de muitas crianças, né? Principalmente crianças com deficiência. Ela também vai trazer mais informações para nós. E ela atualmente cursa o 7º semestre de fisioterapia. Seja muito bem-vinda também. Obrigada. É um prazer vocês estarem aqui conosco hoje. Vou começar conversando contigo, Matheus. Queria que tu me explicasse como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida. Como que ele apareceu? Então, eu lembro que na época eu morava muito perto de uma academia de jiu-jitsu, eu sempre passava assim pela frente, e eu nunca tive a coragem de entrar. E aí, casualmente, assim, eu fui comer uma pizza com um amigo, um colega de aula, e o primo dele começou a falar pra gente da galera que ele conhecia do jiu-jitsu, que era um esporte muito efetivo, assim, que era uma coisa para deixar a gente mais seguro. E eu falei, é na esquina da minha casa, acho que eu vou dar uma passada lá, vou conhecer. E esse meu amigo acabou falando, não, vou também, mas vou esperar, tipo, o 5º dia útil para eu receber e aí eu te acompanho. E eu, cara, eu não vou esperar ninguém mesmo. Fui no outro dia, já acabei já me apaixonando, assim, lembro que desde a primeira aula eu comentei pro professor, eu falei, cara, eu gostei muito disso aqui, meu, quero realmente até trabalhar com isso. E o cara meio que brincou assim, meu, calma, primeiro dia. Mas... Que idade que tu tinha? Eu tinha 15 quando eu comecei na época. 15 anos. Entendi. E nessa época, né, nós nos conhecíamos, né, o Matheus é um amigo de infância, e eu pude acompanhar toda essa trajetória no esporte, né, naquele momento estava uma situação mais delicada, né, a questão financeira, né, como é que tu fez para, né, apesar dessa situação do teu amigo do 5º dia útil, para conseguir contornar, né, essa adentrada, porque a gente sabe que, obviamente, uma academia como qualquer outra tem custos, né, como é que tu fez para lidar com isso naquela época? Na verdade, quando eu comecei, assim, a gente já estava entrando numa situação pior, mas eu me lembro que eu consegui pagar aí os primeiros 6, 7 meses de academia e, na verdade, eu nem estava muito ciente da situação, assim, que a gente se encontrava. Então, foi meio que pego de surpresa, assim, quando a empresa da minha mãe fechou. Mas o primeiro pensamento assim, já era, cara, não posso parar de treinar, mano. Como é que eu vou fazer? Sim. Então, fui conversar com o meu professor, assim, expliquei para ele, né? Porque eu já percebi, assim, que tinha uma intimidade muito maior com essa questão do jiu-jitsu, acho que é uma coisa que é bem positiva, então a gente realmente se espelha, cria figuras assim de tipo responsabilidade, então sabia que de alguma forma ele ia estar me acolhendo, então ele falou para eu chegar sempre 1 hora mais cedo antes de começar o treino e ficasse até 1 hora depois que acabassem os treinos, para começar a tipo limpar a academia, arrumar tudo, deixando tudo mais organizado, e super topei, assim, fui me desenvolvendo ali ao longo dos anos, mas basicamente foi por aí que a gente começou. Entendi. A gente sabe que o esporte, né, o jiu-jitsu como um todo, ele trabalha não só o condicionamento ou o emagrecimento, dependendo da forma como ele é conduzido, coordenação, força, mobilidade. Além disso, né, traz disciplina, né, que é uma característica de todas as lutas também. Acho que é interessante a gente abordar, porque uma das coisas que eu digo, né, para todos os pais que têm filhos pequenos, se puder colocar ele em alguma modalidade de luta, nem que seja por um período de tempo, é extremamente enriquecedor a quantidade de não só motora, né, mas psicológica, a questão da hierarquia do sensei ali,
Na tua opinião, hoje o jiu-jitsu ele transforma mais o corpo ou a mente? Acho que uma ótima pergunta, né? Mas eu vou em alguns poréns, assim, depende muito de que faixa de idade que a gente tá falando. Eu acho que tu comentou ali das crianças e acho que não só o jiu-jitsu, mas qualquer esporte de luta dá uma condição pra gente de criar dificuldades que elas vão ter que estar lidando com o treino e onde a gente não tem como estar sempre do lado, segurando a mão, fazendo isso. Então, ainda mais hoje em dia, com toda essa dificuldade que é de estar interagindo, tipo, em público ou em áreas de lazer, a gente percebe que as crianças não têm quase oportunidade de estar se desafiando assim. Então, para eles, certamente é a questão psicológica. Então, acho que questão comportamental ali. E se é uma boa escola de jiu-jitsu que também vai com questões comportamentais, a gente trabalha de uma forma onde a gente tem dentro da graduação de jiu-jitsu, né? Existe uma ordem de, tipo, número de aulas para o cara ganhando uma graduação na faixa para poder trocar, mas as nossas crianças, elas são condicionadas com graus de comportamento também. Então a gente trabalha com grau preto, que é de alimentação saudável. Então, nessa situação, a gente vai colocando desafios no grupo dos pais, tipo, semana cada um tem que experimentar alguma comida saudável, todos os dias da semana. Entendi. E a gente vai vendo coisas que antes não existia, assim, de tipo, cara, a gente tinha tentado meu filho comer abacaxi, nunca consegui, mas para trocar de faixa, de tão engajado que ele tá, de não deixar o coleguinha passar da frente dele também tá entendendo que se ele se esforçar, ele vai sendo reconhecido, tem acontecido essas coisas, assim. Então, de longe, assim, a parte psicológica para eles é muito massa. E essa personalização, digamos, da progressão foi uma coisa tua ou tu já observou isso em outros esportes ou em outras escolas? Como que veio essa ideia? Eu acho que em outras escolas isso é uma coisa bem comum, na verdade, porque eu acho que tu também, como lida com a saúde ali, a gente fica muito claro qual é a diferença de performance que eu tenho se numa semana eu me alimentei super bem, se, pô, minha casa estava mais arrumada, se meu carro estava mais organizado. Então essas coisas vão trabalhando muito a questão da mente, porque para os adultos eu acho que a maior vantagem psicológica que eles têm é da gente ir respondendo questões que são muito difíceis. Como é que eu saio da posição que o cara fez? Então digamos que é uma questão complexa de matemática, mas a cada momento que tu faz, a outra pessoa já está trocando o que antes estava ali. Então, tu é obrigado a resolver muitas equações a todo momento. Então, tu vai entendendo que, tipo, cara, se eu tô mais estressado, se eu tô mais cansado, se eu dormir menos, eu vou treinando pior. Então, a gente foi vendo que como é que a gente poderia estar passando isso para as crianças, porque o adulto ele acaba aprendendo, né, mesmo com tentativa e erro, com o exemplo dos outros, mas a gente entende que tem uma forma um pouquinho mais lúdica, assim, mais fácil para a criança ir pegando toda essa questão de uma forma que seja mais saudável para ela. Entendi. E tudo daqui trabalha com, né, mais diretamente com crianças, tu trabalha somente com crianças com algum tipo de deficiência intelectual ou tu trabalha com crianças como um todo? Então, hoje meu trabalho está mais focado ali na questão das aulas individuais, né? Então, eu tenho alguns alunos que a gente faz esse trabalho, eu com os alunos mesmo no tatame, mas a gente também aborda essa questão dos graus comportamentais, né? Que motiva muito eles. Esses tempos, até ontem mesmo, estava conversando com uma mãe lá em cima no treino, né? No Treino Kids, e ela me comentando como a filha dela, assim, ó, mudou depois da questão da implementação do jiu-jitsu e dos graus, né? Eles se empenham de uma forma, assim, ó, absurda. É muito incrível ver o relato dos pais também, né, Matheus? Nos mandando ali, as crianças comendo coisas diferentes e se desafiando e chegando no horário e organizando o próprio material. Então, essa questão dos graus comportamentais, eu diria que, assim, ó, é a base mais linda do nosso trabalho quando a gente fala do público infantil, né? E qual é a idade desse pessoal que tu trabalha? Então, eu tenho alunos ali de 3 anos até a faixa etária ali de 12, 10 anos. Interessante. E me diz uma coisa, assim, na percepção de vocês, como que vamos falar de crianças e adultos, né, mas como eles lidam com essa questão do perder, né, porque é um esporte que, como muitos, né, alguém vai ganhar, alguém vai perder, diferente de uma modalidade, por exemplo, claro, igual um ganha e o outro perde, mas a ginástica olímpica, por exemplo, eu vou dar o meu melhor, vou ter uma pontuação. Só que, claro, é óbvio que eu tô competindo com outro colega, mas assim, não é no ato ali onde, que nem, meio que terminou empatado, aí o juiz segura a mão dos dois, o árbitro, né, não sei como é que chama na luta, e aí levanta a mão do vencedor, né, e aí, claro, às vezes é meio óbvio quem ganhou e quem perdeu, mas como que lidam com isso? Eu acho que a nossa academia tem uma particularidade que a gente não estimula muito essa questão competitiva,
até os 12 anos de idade, porque a gente entende que o emocional dele está em formação. Então, tu colocar uma pressão nele, a não ser que seja muito específico, a gente vê de longe, né? Então, eu já trabalho com crianças há uns 14, 15 anos, então chegou na academia, a gente viu o primeiro treino, a gente vê aquela que se esforça um pouco mais, que quer ganhar das outras, que quer ganhar uma atenção, e o legal é que a base do nosso trabalho é muito entender qual é o perfil dele e tentar desenvolver ele naquele perfil. Entendi. Então, por isso que essa questão da competição é muito mais quando o aluno já está demonstrando muito interesse naquela parte, Já vem né? de casa isso. Já vem muito de casa, e a questão da frustração está 100% ligado, cara, em qual é a percepção que ela tem em cima daquilo ali. A gente tem famílias, às vezes, que entendem que, tipo, é importante ela passar um perrenguezinho, ela, tipo, se frustrar com alguma situação e encoraja, tipo, realmente quando a criança, às vezes, vai acabar chorando, vai acabar tendo um descontentamento, e essa eu acho que é a parte mais importante, de, tipo, do acolhimento que vem para ela ser alinhado com a mesma cultura que a gente, que é, tipo, cara, chora, não tem problema, expressa tudo o que tu tá sentindo, mas a partir do momento que tu acalmou, volta o que tu estava fazendo. Não é porque é difícil não é pra parar. desistir, exato. Então, quando a gente tem tempo e a família consegue entender que essa metodologia, cara, são alunos que ficam 10, 12 anos com a gente. Então, não tem como eu te dizer como todas respondem com a situação de uma situação de estresse, uma situação de eventual frustração, porque é uma coisa que a gente vai construindo para ser dessa forma mais saudável que a gente acredita, que tipo, eu quero realmente que tu explore teu potencial, mas sem nunca passar por cima de ninguém, sabendo que tem regras, mas que também, se eu perder, mas eu tiver dado o meu melhor, tá mais do que ótimo, porque eu fui me desenvolvendo ao longo desse processo, né? Então acho que o processo é muito mais importante que o resultado. E eu acho também que isso é um grande diferencial ali da Aspira, né? Até por a gente se posicionar como escola mesmo, né? É estar nesse processo junto com a família também, né? Então, muitas das vezes a gente conversando ali com os pais, né? Todo treino a gente senta e conversa com os pais, quer entender, né? A jornada da criança, o que está acontecendo, né? E muitos falam, eu estava conversando com uma mãe até que a gente tirou ele da natação porque ele ficava muito tempo esperando e ele não gostava de esperar. E deu, olha, aqui ele também vai ter que esperar. Então a gente também ensina o esperar também, né? Então essas pequenas frustrações, né? Que, claro, num ambiente de acolhimento fazem total diferença, né? Você sabe que eu já comentei em outros programas, eu sou acupunturista, então eventualmente aparece umas pessoas diferentes, que é um atendimento e sai da minha vida, assim, vem, eu atendo 1, 2 vezes e a pessoa sai. E eu era um pai que estava com um desconforto, e essa história me marcou bastante, eu não lembro o nome dele, depois eu espero que ele assista o programa. E aí ele começou a fazer jiu-jitsu meio que junto com os filhos, eu até comentei, tu conhece o Aspira? Ele conhece, eu não sei o nome da pessoa agora, mas é de Porto Alegre. E aí ele estava me comentando que ele entrou no jiu-jitsu junto com os filhos, meio que para dar orgulho para os filhos, se motivarem. Eu achei aquilo bem tocante, sabe? E aí eu pergunto, né, quantos filhos entram no jiu-jitsu? É óbvio que não tem um número, mas entram no jiu-jitsu porque o pai faz, e quantos pais entram no jiu-jitsu porque botaram os filhos, né? Como que é essa relação? Que é bem legal, porque bem ou mal, assim, a gente muitas vezes se pensa, né, momento familiar, ou é TV ou é comida, né? E claro, com sorte, alguns pais e filhos, né, conseguem, ou irmãos que sejam, conseguem usar o esporte como um momento de socialização entre família, né? Como é que acontece isso lá com vocês? Então, essa questão da família, né, lá na escola, ela é bem forte, assim, né? Até culturalmente. E acontece demais, assim. Tanto o pai começa a treinar primeiro, quanto o filho começa a treinar, né? E eles estão sempre se motivando. E é uma inspiração, né, que cria ali, né, fortalecer o vínculo entre pai, filho, irmãos, uma coisa que, assim, muda demais em relação a eles terem esse momento entre eles, né, como tu disse, não só sentado no sofá, vendo Netflix, vendo série, enfim. Então, essa questão da família é muito forte ali na escola. E contigo, Matheus? E eu acho que a gente vai um pouco além, assim, porque a gente conhece, né, quando te compromete a fazer alguma coisa, vão ter várias dificuldades ali que vão acontecendo ao longo do processo, mas não é nem quando tu tem alguém, é quando tu vê alguém sofrendo contigo a mesma coisa que está acontecendo. Então, com certeza, o pai que está treinando, começa a treinar, ele também está nervoso. Claro. Então, por ele estar nervoso, ele também vai entender que às vezes o filho vai ter um pouco mais de dificuldade, e aquela relação começa a ser construída em cima de uma única coisa. Então, poderia ser jiu-jitsu, poderia ser corrida, cantar, tocar. Eu acho que qualquer coisa onde tem a chance de um pai e um filho se desenvolver ao mesmo tempo. Então, tipo, eu acho que a parceria fica muito maior.
claro, né, em outras situações onde o pai acaba sendo, sei lá, mais graduado, que já treina há muitos anos, eu acho que também é super positivo porque tu vai crescer sabendo, cara, meu pai fazia isso aqui que era uma coisa difícil. Então eu duvido que alguém queira ser menos do que o pai foi, né? Pô, se meu pai era um cara que se esforçava, eu também tô ali o tempo todo. Então a gente vai vendo que isso é o que realmente faz a nossa escola tá indo, né? Porque eu não acho que, claro, os nossos processos, a nossa cultura realmente indica a direção, mas não adianta se a família pensou o contrário, né? Então a gente faz plano diferente, a gente faz valor diferente porque a gente quer que treine o maior número de famílias possível. Até a semana passada voltou um cara que tinha sido meu aluno há 12 anos atrás e ele falou, meu, agora, tipo, acho que em Barra Velha, eu fiz um projeto, tinha um projeto social de jiu-jitsu, que era na praia, assim, minha família toda fez, e eu achei que ela era incrível, meu. Quero começar eu, minha mulher e meus 3 filhos. Que legal. Então, tu imagina tu poder interagir com teu filho em alguma situação, porque senão, sei lá, 18 anos, 20 anos, tu vai fazer o quê no final de semana? Sim. Fazer um churrasco, beber, mas alguma coisa que vai... E muitas vezes dá uma rejeiçãozinha, né? Assim, tipo, 18 anos, eu quero sair com meus amigos. Meu pai, careta, não quero, né? Sim. Que legal. Até conversando com esse mesmo aluno que o Matheus comentou, ele falando que colocou a filha mais velha dele no Gil, né? Justamente porque ela já tá chegando numa idade ali de maioridade, né? A pré-adolescência, então é uma fase que... Conturbada. Exato, é uma fase difícil, né? Sim. Duda, a gente precisa do jiu-jitsu para ela. Então, que legal. E, inclusive, né, agora, ainda nessa questão da família, né? Diariamente a gente reforça esse vínculo, né? Tanto com os graus ali da família, entra junto, manda foto, manda vídeo de como tá indo na escola, questão de boletim escolar. Então, esse vínculo com a família também é muito forte ali na escola, né? Inclusive, esse final de semana, a gente vai ter agora o treino com as mães, né? Sim. Especial com as mães, legal. Então tá um clima bem animado lá na escola. Show de bola. O diretor sinalizou pra gente, a gente vai ter que fazer uma pequena pausa, já voltamos. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Olá pessoal, estamos de volta aqui nos estúdios. No primeiro bloco falávamos sobre os benefícios, algumas características que o jiu-jitsu pode trazer na vida de crianças e adultos. E agora a gente vai para um outro lado, né? O Matheus, ele, ao longo dos anos, ele vai contar para nós aqui como que surgiu a ideia de abrir a própria escola, porque ele foi praticante durante muitos anos em Porto Alegre de uma escola, né? De um mestre. E aí depois, em algum momento, ele desconectou e abriu a própria empresa, né? Como que aconteceu isso, Matheus? Conta pra nós. Eu acho que as coisas foram acontecendo muito de forma natural, assim, porque sempre fui muito obcecado por uma coisa só. Então, a partir do momento que eu entrei no jiu-jitsu, né? Até quando fui falar com meu professor, eu já treinava umas 3, 4 horas por dia, assim, já gostava de competir. Então, a partir daquele pedido ali de como é que eu poderia estar não pagando a academia, eu comecei, então, basicamente a trabalhar na recepção e na limpeza. Claro, como assistente, assim, das coisas, não como responsável, porque isso ele deixava muito claro que o meu foco era treinar. Então, como era uma escola bem tradicional, era a maior do estado, tinha muita gente com um recurso bem alto, assim, então eu fui tendo algumas oportunidades. Eu comecei depois com aulas particulares, às vezes pra galera que ia trocar de faixa. Depois eu me lembro de começar a entrar pra escolinha de criança pequena, dos 3 aos 6 anos. Depois eu acabei assumindo uma aula de iniciante, depois de intermediários, depois de competição. E nesse paralelo eu fui competindo muito. Então era uma academia que gostava desse tipo de perfil. Eu já era meio que o braço direito do meu professor. Eu me lembro que ele organizava campeonatos, organiza até hoje. Eu trabalhava junto, então tudo que era dentro do jiu-jitsu eu queria estar o maior tempo ali dentro, que tinha... me deram uma oportunidade, quero, não sei nem como fazer, mas até ter que entregar eu já aprendi. Então, tudo que foi acontecendo, assim, eu fui entrando na situação. Lembro que eu fui conversar eu era faixa azul, isso uns 3 anos de prática. Fui falar com um amigo, assim, falei, eu tô indo lutar o Rio Open, e eu me lembro que era vários campeonatos, né?
E como eu não estava numa situação financeira boa, eu fazia uma rifa, parava na catraca da academia e dizia, 50 pila, tu vai me ajudar? Eu sei que, na cara de pau, assim, eu falei, eu sei que tu tem grana. O cara, não tem hoje não, bota o nome aí, tu paga amanhã, tu vem todo dia, não vai fugir, né? E eu fui falar com esse outro, ele era faixa preta, assim, ele falou, não vou te dar, porque eu não quero dar nada pra ninguém, mas eu vou te dar 500 pila, que na época era muita coisa, tipo, lá, pagou metade da minha viagem, mas quando tu voltar, eu vou abrir uma filial da Sul Jiu-Jitsu e eu quero que tu comece ela comigo. Pô, óbvio, né? Então foi o primeiro cara que abriu a porta pra mim, que foi o Gaba, e lá eu comecei a academia junto com ele. Óbvio que eu era muito mais... Ele queria, dá pra ver nitidamente que ele queria colocar uma cultura de competição. Então ele viu um gurizão novo que tava com vontade e a gente foi crescendo. Eu me lembro de ficar lá até a minha faixa preta. Fiquei acho que mais 12 anos, trabalhei com muita aula particular. Cheguei dentro desse período, consegui tipo, ir progredindo. Comprei meu primeiro carro, aluguei um apartamento um pouco maior. Nele era minha sala, era só tatame. Então dava muita aula particular dentro de casa mesmo. Às vezes amigos de outro estado vinham ficar na minha casa pra gente ficar treinando uma semana. Então basicamente era viver daquilo ali. Mas pelo exemplo, né, da minha mãe ter sido empresária, eu falei, cara, eu entendo que tem a parte de esporte, mas eu tenho que me virar, né? Então as coisas foram acontecendo, eu fui crescendo tanto em Gravataí, eu me lembro de um colega me colocar para dar aula em Canoas meio-dia também, e ali a gente foi fazendo um trabalho mais legal, e eu me lembro que em algum momento eu já estava mais descontente, assim, porque a academia tinha ido um lado mais comercial, eu ainda estava num foco muito competidor, e tentei por anos ganhar, fiquei assim, acho que uns 5 anos lutando de faixa preta, chegando em várias finais, mas não ganhando um evento de adulto, acho que eu ganhei um. Eu falei, cara, não consigo ser campeão igual o meu professor foi treinando sozinho. Então eu fui vendo que aquilo ali foi, cara, me colocando muito para baixo, fui ficando meio desmotivado, assim. E eu me lembro, falei, cara, eu não posso culpar meu professor por eu não ter tido, por eu não conseguir. Se eu já perceber que eu não consegui, né, eu vou realmente conversar com ele para sair, né? Sim. Tive uma conversa difícil, tudo, mas acabei saindo. E nesse meio termo eu já estava com outras academias que eu dava aula, mas pela própria bandeira. Então essa em Canoas já estava trabalhando um trabalho maior ali. Entendi. Quando eu fui treinar nessa outra escola, eu fui conversar com o professor, ele falou, usa o teu nome. Eu não sabia que nome que eu usasse, se ia usar o nome do novo professor ou do antigo. E ele, não, tu já tem uma história no estado, tinha uma faixa preta, tu foi um bom competidor ao longo de todos os anos, já tinha lutado com vários alunos dele. Então bota as piras, mano, vai por mim. E eu, tá. Então, mas foi acontecendo literalmente da forma mais natural possível, não foi muito planejado, não. Sempre foi planejado só dar o meu melhor, assim. E uma coisa que eu como profissional de educação física, eu vejo, né, felizmente, isso é uma triste realidade, os atletas de quase qualquer modalidade, né, eu vejo bastante no fisiculturismo, que é um esporte que eu acompanho bastante, mas né, no jiu-jitsu, enfim, as competições, é óbvio, tu tem não só o teu custo de preparação, comida, fisioterapia, N profissionais que precisam dar auxílio, né, o custo, desembolso de ir para o lugar onde vai ser o campeonato, né, e eu vejo, não é nenhuma nem duas ali, como eu frequento várias academias, o pessoal passando assim com um bolinho, com um docinho, com qualquer coisa assim, tentando vender assim, um grito de desespero assim, tipo, não bastasse o cara ter que fazer toda uma preparação no esporte, né, o treinamento ali, horas, dependendo da modalidade, tem que baixar peso, então tu tem a luta, tu tem o aeróbico, tu tem não sei o que, daí tu tem que fazer tua comida, porque tem uns abençoados que tem cozinheiro em casa, outros não, né, e aí o cara tem que sair na rua e vender um bolinho, e vender alguma coisa, vender uma rifa, né? Como que vocês enxergam essa dificuldade no esporte, sabe? Porque é louvável uma pessoa que contra todas as possibilidades, que nem foi o teu caso ali, que ainda tenta, né, com todas as forças, conseguir competir, porque, vou ter um campeonato aqui na cidade, beleza, vai até a pé se for o caso, né? Mas, é Santa Catarina, bom, outro vai ter que ir de carro, outro vai ter que ir de ônibus, se é mais longe, tu vai ter que ir de avião, né? Como lidar com isso, né, dentro do esporte, né? Porque é muito triste isso. Então, eu acredito que a gente não vê de uma forma tão triste, né, Matheus? Acredito que é um preço, né? Eu acho que deixa a sensação de conquista mais verdadeira ainda, né? A gente tem o caso do Mateuzinho, né, lá na escola, que é um nosso aluno, que ele entrou lá, tinha o quê? Uns 12, 13 anos, começou treinando, né, daí ele foi evoluindo, foi mostrando, né, do que ele conseguia fazer, que ele queria fazer mesmo, né. Hoje ele está como professor da turma juvenil, também como instrutor, né, ajuda bastante o Matheus ali nas aulas particulares,
E também ele estava fazendo essa mobilização para o brasileiro, né, Matheus? E também foi a mesma coisa que o Matheus falou, não vou te dar nada, né? Tu vai lá, tu vai correr atrás do que tu precisa, então a gente vai fazer um aulão, né, ali na escola. Então ele arrecadou, se eu não me engano, uns R$1.200, R$1.300. E também, né, na base do suor, né? Então acredito que é isso que dá sentido, sabe, na minha visão. Não sei, Matheus, se tu concorda, o que tu pensa? Eu concordo, assim, 100% com o que ela fala. Eu acho que às vezes o cara tem a sensação de que porque eu me sacrifico muito, que eu deveria receber algo em troca. E eu acho que eu não concordo com isso. Eu acho que eu deveria receber algo em troca quando eu estou agregando alguma coisa. Então, se a gente está falando de dinheiro, eu tenho que estar gerando alguma coisa para quem realmente queria estar investindo em mim. Então, nunca foi pauta nossa de tipo, o governo não ajuda, porque eu acho que é o maior filtro possível. Tipo, eu acho que é muito mais importante do que, para ser o mais, tipo, resumindo possível, eu não acho que um cara que ganha só uma medalha é alguém que merece ter dinheiro de alguém. Se a imagem dele, se a conduta dele inspira as pessoas para daqui a pouco quiserem colar a marca nele, sim. Então acho que às vezes o cara é muito preocupado em ter um resultado bom, mas não em crescer na trajetória. Então pega essa situação, por exemplo, do Matheus, que precisou dar um aulão para ir para o Brasileiro. Quanto que esse guri teve que se sentir preparado, confiante para dar uma aula para um cara que era faixa preta. Quando eu falei a história da ideia do pai dele falou assim, mas tu acha que alguém veio, meu? A gente já teve vários seminários na academia. Eu acho que o dele foi o primeiro ou o segundo que mais lutou. Porque a nossa cultura é muito mais de enaltecer o esforço do que tipo se tu ganhou ou não. Então, se a gente vê alguém daquela faixa etária fazendo toda aquela função, eu tenho certeza que ele, mesmo que aconteça algum dia dele parar de treinar, que ele nunca vai ser alguém que não vai estar procurando tipo, o caminho da coragem, de ser mais virtuoso, de querer ajudar os outros. Então, acho que com incentivo demais, tu não incentiva a pessoa a correr atrás. Entendi. Deixa eu te fazer uma perguntinha, Duda. A questão das crianças com deficiência ali, o que tu percebe de diferença ou de dificuldade, assim, de uma forma mais resumida? Então, depende muito, né? Como a gente tem todo esse trabalho individual, né? A gente tem todo uma reunião, um acompanhamento com os pais para entender a necessidade da família, daquela criança, né? Existem N motivos, assim, por exemplo, questão da motricidade, questão de socialização bastante, né? Muitas crianças, assim, sofrendo bullying, essa exclusão, né, na escola. Então, a gente aborda diferentes aspectos dependendo do que a família, do que a criança necessita, né? Por exemplo, a gente faz um trabalho também, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, acaba que essas crianças também têm outros tipos de terapia, outros tipos de suporte, e o Jiu-Jitsu vem também como uma terapia para agregar, né? Então, depois dessa reunião com a família, a gente entendendo, a gente consegue montar um planejamento mensal em cima da necessidade da criança. Entendi. Hoje, na luta, eu vou finalizar o César do Mata-Leão das Costas. E tu, César, o que dizer? Americana e combate! Dá o exemplo do Otávio, de quais são as coisas nítidas, assim, que ficam claras de estar observando que as aulas fazem diferente com ele. Isso. Questão dele ficar mais estável, né? Isso. O Otávio, ele é um aluno que eu tenho, ele fez 4 anos agora, ele tem síndrome de Down, e o Otávio, ele já tem um suporte bem grande, ele já tem uma equipe que trabalha com ele, físio, fono, TO, né? Então, a gente entra junto, né, com essas terapias. E o Otávio, ele é incrível, assim, mas o principal que eu noto, assim, é a questão da motricidade dele, sabe? Da forma como ele se adapta para fazer tudo. E ele faz tudo perfeitamente. Então, é uma aula que o objetivo principal também, né, é a gente se divertir. É a gente conseguir, nesse primeiro momento, né, criar um ambiente para a criança também cair se precisar, errar se precisar. Então, a gente está ali muito mais nesse sentido, né? Entendi, também tem show. um outro aluno, que é o César, que
Ao contrário do Otávio, né, o César, a gente trabalha muito a questão comportamental. Ele é muito reativo, assim, o não sempre vai ser a primeira palavra, que nem eu falo com os pais dele. Então a gente também tá modulando essa parte nele, né? Questão do não. Sim. Deixa eu te fazer uma perguntinha final sobre alguns dos mitos, né, que a gente escuta falar, e aí te pedindo para tu fazer um fechamento também, que infelizmente o nosso tempo já estourou. Se tu poderia dizer que, né, até baseado na tua última fala, se tu acha que o jiu-jitsu pode ser considerado algum tipo de violência ou não? Não, né, respondendo bem diretamente, né, porque nas aulas, né, acabam que o jiu-jitsu, a parte técnica em si, apesar de ser uma luta muito honesta, né, muito justa, é a menor das coisas. Então a gente tem uma série de coisas que englobam as aulas, né, que fazem total diferença na vida da criança, né, e do adulto também, como a gente estava comentando, mas não, de forma alguma, o jiu-jitsu é uma luta agressiva, muito pelo contrário, né, ela dá força, dá capacidade, dá coragem das pessoas se defenderem, né, se exporem, se conseguirem, né, reagir de certa forma. Então, não acredito, a gente não compactou que o jiu-jitsu seja uma arte marcial agressiva, e é o que a gente prega todos os dias nas nossas aulas ali na Aspira. Show. Deixa eu só pedir, tu deixa para nós o teu arroba e como é que o pessoal te encontra na internet, e eu vou te deixar uma perguntinha final também, e pode fazer teu fechamento daí. Perfeito. O meu arroba é souzadude, né, tô lá no Instagram compartilhando a minha rotina como gerente, como sócia, como professora da Aspira, e também, né, o arroba da escola, que é Aspira BJJ, pode seguir a gente lá nas redes sociais. Show. E tu, Matheus, existe uma idade certa para começar? E teu fechamento para nós? Cara, é uma frase mais bem clássica do jiu-jitsu, né? Diz que o melhor dia para ter começado é 10 anos atrás. Sim. E o segundo melhor dia é hoje. Boa. Então, a partir do momento que o cara se sentiu confortável, a gente está lá para auxiliar nesse processo. Maravilha. Deixa também lá o arroba da escola, o pessoal vai colocar na edição depois, e, né, algum comentário final que tu queira deixar para a galera. Então, primeiramente, queria estar agradecendo o teu convite, né? Acho Prazer. Que é sempre legal estar trocando essa ideia, tendo esse espaço para estar disseminando um esporte, acho que faz tão bem. Seguir a gente nas redes, né? Como a Duda já tinha falado, é Aspira BJJ no Instagram, e para estar me acompanhando é Matheus Aspira também, uma questão mais competitiva, questão da academia, mas também muito sobre a escola. Show. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Espero que surjam outras oportunidades para a gente conversar mais um pouquinho. Obrigado também aos telespectadores que estiveram conosco. Espero que vocês tenham apreciado. Qualquer dúvida, comentário, pode nos deixar ali que a gente vai ter o maior prazer em responder. Um grande abraço a todos.